Bom dia, galera do YouTube. Aqui é Arquimedes de Caratinga, tá bom? O Dr. Ayato Kiki, para colocar um vídeo a mais aí no canal sobre espotagem e técnica de espotagem. E no final do vídeo eu vou tentar demonstrar numa prática bem tupiniquim com um sobrinho meu, ele fazendo a espotagem para mim, para eu acertar uma moeda de 50 centavos a mais de 50 centavos, não, de R$1 a mais de 50 metros de distância. Haja visto que você não vê a moeda direito a essa distância, não vê onde o chumbo passa, porque ela é muito pequena, então o espoteiro te ajuda demais. Mas antes nós vamos falar sobre espotagem para acrescentar, quem sabe, algum conhecimento da galera do canal aí. Eu quero apenas antes mandar aqui um abraço para o Luciano Santos e o Henrique da Baixada Fluminense, lá da cidade de Queimados, no Rio de Janeiro. Mandar um abraço para o fuzileiro naval José Nelson, que hoje está lá em Aracaju, com quem falamos por telefone essa semana. Abração, viu, José Nelson? Estímulos, melhora para você, para sua saúde. Abraço para o Fábio, que está lá nos Estados Unidos, meu amigão. Ricardo de Petrópolis, o Everton de João Pessoa, Vinícius de Caruaru, lá em Pernambuco, o Alencar de São João da Ponte, Minas Gerais, o Max da Granja Viana, em Cotia, o Juan Felipe, o Wilson de Catalão, no Goiás, tá? O Marcos Rockstrott de Teoflotone, quase meu vizinho aqui, o Givaldo Neto, de 5 anos, meu amiguinho aí do canal, tá? Abração para você, tá, Givaldo? E o Davis, lá de São Paulo, de Araraquara. Tem mais uma turma grande, a cada vídeo eu falo um pouco, fica para esses aí, aquele abração, aquela consideração do Dr. Ayato. Pois bem, vamos então para o nosso assunto, que é esse aqui, espotagem. Multiplicaram-se muitos filmes sobre snipers e os filmes de guerra, e cada vez mais você vê a espotagem presente neles, o que não é uma criação cinematográfica, é uma prática real dos exércitos e das forças especiais terem a prática da espotagem e, consequentemente, os espoteiros nas linhas de batalha. Pois bem, espotagem é o nome que se dá à prática de usar instrumentos diversos, principalmente instrumentos ópticos, no auxílio de um atirador na busca da máxima precisão em disparos com armas diversas. A espotagem nada mais é do que isto aí. O tiro, ele tem contaminantes. Por isso a necessidade do espoteiro, para que ele seja cada vez mais preciso e resulte nos resultados esperados por ele. Entre os contaminantes do tiro, por exemplo, estão os ventos, que desviam o projétil na sua lateralidade, a temperatura, que muda muito o comportamento de um projétil, né? A cada, por exemplo, 7 graus que a temperatura fica mais quente ou mais fria, o ângulo de compensação de um disparo precisa ser mudado num fator relativamente grande. A umidade, que também implica muito no arrasto do projétil e, consequentemente, no desempenho tanto da velocidade quanto do impacto dele. As precipitações, porque nem sempre o disparo é feito em condições secas, às vezes está nevando, às vezes está chovendo, às vezes está garoando, às vezes é neblina forte. A altitude, que também influencia demais no comportamento do projétil. Eu não sei se todos sabem aí, mas acredito que seja do conhecimento de todos, que, por exemplo, a velocidade do som é diferente em altitudes diferentes. Então o projétil vai se comportar, às vezes ele é supersônico numa altitude e não é em outra. Então a altitude é muito importante ser entendida e estudada, que ela contamina o tiro. A gravidade, tá? Dependendo do ponto onde o atirador está, se ele está na linha do Equador, se ele está nos trópicos, se ele está nas extremidades, porque aí vai acontecer o efeito Coriolis,
com medidas diferentes, o efeito Magnus. No meu canal tem vídeos aí explicando o que são esses dois efeitos. E a inclinação da arma em relação ao alvo. A gente vê aí atiradores atirando aí nesses vídeos de YouTube em contra-snipers ou em snipers que estão em alto de montanhas, e ele vai fazer um tiro inclinado. Eu quero até colocar um vídeo sobre isso. Mas esses aí são os contaminantes que um tiro tem e que tornam essencial fatores de compensação para cada um deles, para que disparos, principalmente a longa distância, logrem êxito. E para fazerem essa compensação, ninguém melhor do que um espoteiro que entenda de tudo isso, nós vamos falar aí adiante, para conduzir o sniper ao disparo certeiro rumo ao seu alvo. Não existe uma observação aqui, um disparo sequer que consiga se livrar desses males. Com qualquer arma, em qualquer momento, sempre esses males vão contaminar o tiro, o projétil durante o seu voo, e não há em lugar nenhum do mundo que escape deles. A melhor forma de driblar esses efeitos, como eu já disse, é fazendo uso então da espotagem. Vocês estão vendo uma foto aqui de um treinamento de guerra. Você está vendo aqui o atirador com a sua arma, você está vendo um auxiliar de comunicação aqui onde está passando o mouse, um espoteiro usando, no caso, uma luneta de espotagem aqui. Aqui vocês veem um binóculo também para medições diversas, e você vê aqui um outro operador que também tem um binóculo. Os grupos de espoteiros, às vezes de atiradores de elite, às vezes atuam até em 4. Normalmente são unidades formadas por 2. Mas eu coloquei essa foto só para vocês terem ideia do tanto de aparato que às vezes é necessário para que um tiro tenha precisão. Isso além da boa mão do atirador, é óbvio. Os instrumentos mais comuns no uso da espotagem são esses aqui: o binóculo. Esse aqui agrega instrumentos de medição, normalmente eles chamam de binóculo marítimo, esse tipo de binóculo aqui, porque ele tem instrumentos aqui, ópticos, digitais ou não, que te dão condições, por exemplo, de você estimar a distância por um rangefinder gráfico ou a laser. Você tem aqui instrumentos como bússola e diversos outros que esse binóculo te dá a opção para, ao observar ao alvo, estimar determinadas coisas que vão auxiliar no tiro. Aqui tem uma luneta de espotagem muito usada no campo, vocês veem praticamente, quase que sempre nos filmes, é a luneta. E aqui um binóculo, quero até dizer para vocês, esse Lugan aqui é do Dr. Ayata. Vou prometer para vocês um vídeo com ele, que é inclusive o binóculo no qual o meu sobrinho vai me ajudar na espotagem no tiro da moeda de R$1 a 50 metros no final do vídeo lá. Eu quero fazer um review desse binóculo para quem interessar, porque ele é muito barato e ele é muito bom. Para quem quiser então comprar um binóculo bom, tanto para observação astronômica à noite, de céu profundo, não de astros à distância, quanto do seu campo de tiro, você está atirando, saber se você está acertando em que agrupamento ou a que distância. Esse binóculo é excelente, é muito baratinho. Vou fazer um review dele e colocar aí para vocês. Porém, é usado também um binóculo no campo de tiro na mão do espoteiro. Encontra-se registros acerca da história da espotagem. Encontram-se registros do emprego de técnicas de espotagem desde o ano de 1640, tendo, segundo os registros históricos, a Inglaterra como berço dessa prática. Isso ainda é um pouco controverso, mas há uma vertente muito grande que indica a Inglaterra como berço da espotagem. Com mais de 300 anos de uso dessa prática, desde 1640 para cá, foram desenvolvidos estudos e equipamentos buscando melhorias da espotagem e muito se alcançou. Vamos falar sobre a unidade de espotagem. Normalmente é composta, como eu disse lá atrás, de 2 atiradores, um sniper e um atirador espoteiro. O espoteiro não é apenas um espoteiro, ele é também um atirador. Mesmo porque o sniper pode morrer em campo de batalha, ele tem que assumir o lugar do sniper. Acontece que o sniper é sempre o atirador mais experiente.
Contudo, acontece em rodízios, às vezes, em determinadas missões, o sniper dá a oportunidade do espoteiro, o atirador, atuar como sniper naquela missão ali. Mas sempre esse número 1 aqui é o mais experiente, principalmente em tiro, tá? Um espoteiro deve dominar conhecimentos diversos, entre eles cartografia, ele precisa saber analisar mapas, ele precisa entender do terreno onde ele está entrando, análise do tempo, porque às vezes nem sempre ele tem instrumento para medir o tempo, às vezes ele perdeu, estragou, acabou a bateria do instrumento, mas ele precisa saber fazer análise de tempo através, por exemplo, da inclinação do galho de uma árvore, em que velocidade está o vento, se a probabilidade da umidade é maior, até pelo reflexo do calor junto ao solo, e análises diversas de tempo ele precisa de saber fazer. Leitura de instrumentos de medição, é óbvio. Cálculos balísticos, ele precisa ser bom em cálculos balísticos. Acústica, eu coloquei um vídeo aí sobre o som e o projétil. É imprescindível para o espoteiro saber dominar bem a acústica, até para saber que munição deve ser usada para não denunciar a presença dos dois no campo de batalha. Matemática, ele vai precisar de fazer cálculos. E identificação do inimigo, porque o sniper ele procura atingir alvos que, por exemplo, amputem o cérebro de comando do exército inimigo. Por isso que eles atiram em oficiais. A prioridade do sniper não é o soldado comum, esse é o exército lá vai fazer. O sniper, a prioridade dele são os oficiais, os comandantes. Por quê? Porque se ele atinge um oficial, ele corta o cérebro administrativo daquele exército ou daquele grupo, porque eles ficam sem comando. O oficial que sabe onde vai ser atacada, a estratégia. Então, atingiu o oficial, automaticamente se decapitou o comando daquele grupo. Ele também tem alvos estratégicos, como, por exemplo, operadores de arma pesada, porque vai diminuir o poder de fogo do inimigo. Operadores de rádio, ele vai tirar a comunicação do inimigo, e assim vai. Não é assunto para o momento aqui. Instrumentos que o espoteiro normalmente precisa conhecer e dominar bem: rangefinder para medir distâncias, binóculo ou luneta e fatores de ampliação para saber estimar distância através da observação com esses instrumentos, anemômetro para medir velocidade do vento, altímetro para saber a altitude, óbvio, bússola para se orientar, caderneta e tabela de tiro para anotações diversas e compensações diversas, mapas e cartas de navegação, tanto de navegação terrestre quanto fluvial ou marítima, ele precisa de dominar bem. Instrumentos de night vision, equipamentos de visão noturna, né? E hoje em dia, com toda a tecnologia, o uso do GPS, dos notebooks, dos smartphones e dos programas e aplicativos a eles conferidos. Algumas atividades do espoteiro. Muita gente vê o espoteiro no filme aí e acha que ele só fica ali porque o filme só mostra aquele momento que ele está medindo o vento, falando: olha, alvo à direita, a tantos metros, quando quiser fazer o tiro, a partir de agora pode, vento de tal velocidade. Mas não é só isso a atividade do espoteiro. Na verdade, o espoteiro desempenha múltiplas e importantíssimas atividades, das quais vamos falar de algumas aqui agora, ou pelo menos das principais. Por exemplo, auxiliar o sniper na preparação de seus acessórios, sua arma, seus projéteis, porque o sniper é sempre o que vai praticar a ação e ele vai só auxiliar. Então ele tem essa função de auxiliar na preparação. Proteger o sniper de fogo inimigo, porque o sniper, quando ele faz o seu disparo, a primeira coisa que o inimigo procura é destruí-lo. Então ele protege o sniper, seja com contrafogo, seja despistando e etc. Eu até coloquei aqui no ícone de baixo aqui, ó, despistar o alvo para o sniper, para que ele possa tanto alvejar quanto que o sniper possa
escapar. Vocês veem aí algumas fotos, eu já até coloquei em alguns vídeos aí sobre snipers famosos aí, em que o escoteiro, por exemplo, levanta um capacete e aquilo é para distrair o exército inimigo. Ele faz certos movimentos para que o exército inimigo se distraia e para que fique mais fácil o sniper então fazer o seu disparo ou escapar. Ele precisa desenhar croquis para o sniper, porque ele é que tem na mão o binóculo e a luneta, ele vê muito melhor, ele que observa o terreno, então ele faz croquis para o sniper se posicionar, relação terreno-alvo, identificar, indicar alvos por prioridade e estimar distâncias. Ele olha lá para o campo e ele fala, olha, tem 10 homens lá, o alvo que você vai atirar é aquele que está sentado, que eu identifiquei que no meio daquela turma, ele é o oficial, a distância que nós estamos é tal, tal, e por aí vai. Calcular, já falamos, a velocidade. Eu coloquei velocide, não reparem, velocidade do vento, e em função disso indicar o melhor momento para o disparo. Às vezes é melhor esperar o vento ficar mais brando para disparar do que submeter o sniper a uma compensação muito grande por causa de vento forte. Acompanhar os disparos e reportar ao sniper sobre o êxito ou não do mesmo, bem como a viabilidade ou não de um segundo disparo. Quando o sniper dispara, o escoteiro fica olhando e fala, olha, acertou ou não acertou. Acertou, mas ele está vivo ainda, faz um segundo disparo. Ou acertou, ele está mexendo, mas já está liquidado, está condenado, vamos evadir, não precisa do segundo disparo. Outra atividade é observar o comportamento do inimigo após o abate e designar o melhor momento para a evasão. Esqueci de colocar o MEC aqui também, não reparem. Ele observa então se o inimigo vai contra-atacar ou não e se está na hora de evadir ou de ficar na moita por mais um tempo. Evadindo é função dele apagar os rastros do acampamento, para que não se identifique que for ali que eles ficaram acampados, ou os rastros usados na trilha de fuga, para que eles não sejam percebidos, porque normalmente os snipers são perseguidos após os seus disparos. Forças, patrulhas são enviadas para persegui-los, e é função do escoteiro apagar os rastros, tanto de acampamento quanto da rota de fuga. Montar e operar artefatos de distração. Ele precisa de fazer isso. Muitos escoteiros deixam espelhos posicionados para que o inimigo ache, espelhos pequenos que são reflexos de luneta, e concentre ali o tiro e vá ali depois, quando na verdade eles estão indo por outra rota. Então esses artefatos de distração é função do spotter fazer. E fazer contatos e monitoração via rádio. Pois bem, nós vamos então aqui, depois dessa breve colocação, não é tudo, mostrar aqui no campo de tiro lá, eu e o Matheus fazendo os disparos lá e fazendo a spotagem, e vocês vão ver como que até nas armas de ar comprimido isso é útil. E o Dr. Ayato então aí logrando o êxito, depois do meu escoteiro me ajudar, em acertar uma moeda de R$1 a 50 e poucos metros de distância aí. Vou dizer que o armamento usado foi a carabina Cometa New Fênix calibre 4,5, o chumbo é o Gamo Met 4,5, a luneta é uma luneta Gamo IR 4,5. O binóculo usado na spotagem é esse Lugan aí que eu vou apresentar depois para vocês, para quem quiser adquirir. Ele tem características de equipamento de elite com preço de equipamento muito popular. E o vídeo segue aí, eu espero que vocês apreciem. Como sempre, depois de ver tudo aí, gostou, dá um joinha no canal. É isso aí, galera, vamos lá para o disparo então. Tá lá a moeda, a 55 metros, tá? Deixa eu puxar aqui para vocês verem. Dá para ver aí no centro. Na hora que eu editar eu vou fazer um círculo aí onde ela tá bom? Nós vamos tentar acertar com a Cometa New Fusion 4,5 com gás RAM Elite de 50 kg. Vamos lá. Vou fechar aqui. Daqui talvez vocês não vejam.
Viu ou não? Esses que não vê, eu tenho a impressão que é muito colado, né? Tem um buraco lá atrás. Tem mesmo, não tem folha lá não. É, no rumo dela mesmo não tem folha não. Não, vou passar do ladinho, um pouquinho pra esquerda de novo, viu, médico? Foi pra esquerda Foi, aí? foi pra esquerda ainda. Deixa eu então dar uma puxadinha pra direita. Primeiro vou tentar no olho aqui só. Mas eles estão assim muito colados, por se tratar de uma moeda. Geralmente você vê também, é balançando a folha. É. Agora foi mais pra direita. Mais pra direita, né? Agora foi. Essa... tá balançando demais. Tá, o vento tá mexendo muito com ela. Nó! Beliscou ela. Beliscou. Direita ainda. Ou então jogar um pouquinho pra cá só. Agora já pegou na direita. Tem um buraco lá atrás mesmo que não balança nada. De novo. Direita também? Aham. Então, tá. Balançou um pauzinho que tem do lado dela lá. Não, o meu jeito de ler nesse binóculo agora eu tô vendo direitinho. enxerga ele da igreja lá, né? Eu vi ele daqui, passei coladinho nela um pouquinho por cima, mas muito pouca coisa mesmo. Ó, passa um pouquinho por cima também. Por cima, né? Isso. Eu acho que eu subi um pouquinho. Vou descer uma gotinha de nada. Mesma coisa. Por cima também? Aham. Deixa eu voltar aqui então um pouquinho pra cá. Então os pauzinhos estão balançando mesmo. É. Ah, acertou. Acertei. Acertou. Caiu. Daqui eu vi na hora que ela caiu.